O Império Brasileiro foi um dos impérios mais poderosos do mundo. Era um império visto por muitos que cedo ou tarde dominaria o cenário internacional como uma das maiores potências do planeta, se não fosse o golpe republicano de 1889. Então, vamos conhecer a história dessa nação do Novo Mundo, que, diferente das suas nações vizinhas, alcançou a glória e também a inveja de muitos países que ansiavam por saber como conseguia tamanha glória. Então, vamos conhecer um pouco sobre a história do Império Brasileiro. Para entendermos mais sobre o Império do Brasil, precisamos voltar no tempo. O território que viria a ser conhecido como Império do Brasil foi reivindicado por Portugal em 22 de abril de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral desembarcou em seu litoral, mais especificamente na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Uma colonização permanente só aconteceu em 1532 e durante os próximos 300 anos, os portugueses expandiram seus domínios brasileiros para o oeste até chegarem a quase todas as fronteiras do Brasil que conhecemos hoje. Mas, em 1808, o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu Portugal com mais de 50 mil soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte. Porque os portugueses não obedeceram às ordens do imperador francês de aderir ao bloqueio continental e declarar guerra aos ingleses, obrigando a família real portuguesa a fugir para sua mais rica colônia, a joia da coroa portuguesa, o Brasil. Com a ajuda de seus aliados ingleses, eles se estabeleceram na cidade brasileira do Rio de Janeiro, que se tornou a sede oficial do Império Português. Em 1815, o príncipe português Dom João, mais tarde rei Dom João VI, atuando como regente em nome de sua mãe, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves para legitimizar sua permanência no Brasil, já que Napoleão não representava mais um perigo a Portugal. Com isso, o Brasil de colônia virou um reino unido a Portugal e Algarves. Dom João subiu ao trono português no ano seguinte, após a morte de sua mãe, Dona Maria I, como rei Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João regressou a Portugal em abril de 1821, por causa que no ano passado houve uma revolução em Portugal que ordenava que o rei voltasse para Portugal, e a criação de uma constituição, pondo fim ao absolutismo. O mesmo deixou para trás seu filho e herdeiro, o príncipe Dom Pedro, para governar o Brasil como príncipe regente do Brasil. O novo governo português, liderado por uma assembleia chamada de Cortes, que foi eleita para criar uma nova constituição, imediatamente procurou revogar a autonomia política ao Brasil que havia sido concedida em 1808 e em 1815 com a subida a reino. A ameaça de perderem seu controle sobre os assuntos locais inflamou uma oposição generalizada entre os brasileiros. José Bonifácio de Andrade Silva, vice-presidente da Junta Governativa da província de São Paulo, juntamente com outros líderes brasileiros, convenceram Dom Pedro a ficar no Brasil. Mais tarde, quando Dom Pedro estava na província de São Paulo, ele recebeu uma carta de sua esposa, a princesa Leopoldina, e de José Bonifácio, dizendo que as cortes revogaram a autonomia do Brasil. E ali mesmo ele grita o famoso grito Independência ou Morte, e declara a independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 7 de setembro de 1822, e em 12 de outubro, o príncipe foi aclamado Dom Pedro I, o primeiro imperador do recém-criado Império do Brasil, uma monarquia constitucional representativa. A escolha do termo imperador e não rei deu-se para representar a separação com a monarquia portuguesa, mostrando que ele era imperador por aclamação e não por direito sucessório ao título de rei. A declaração de independência foi combatida em todo o Brasil por unidades militares armadas leais ao governo português. A Guerra de Independência que se seguiu foi travada em todo o país, com batalhas na região Norte, Nordeste e Sul. Os últimos soldados portugueses renderam-se em março de 1824, e a independência foi reconhecida por Portugal em agosto de 1825, através do Tratado de Aliança e Paz, aonde Portugal reconheceria a independência do Brasil se o mesmo pagasse uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas em um acordo de livre comércio com a Inglaterra que ajudou nas negociações. Dom Pedro enfrentou uma série de crises durante o seu reinado. Em 1824, ocorreu a Confederação do Equador, principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do seu governo. O centro irradiador e a liderança da revolta couberam à província de Pernambuco,
pois essa esperava que a primeira Constituição do Império, ortogada por Dom Pedro I em 1824, fosse do tipo federalista e daria autonomia para as províncias resolverem suas questões. A repressão ao movimento foi severa. Pernambuco perdeu grande parte de seu território, a antiga comarca do Rio São Francisco, e vários líderes da rebelião, como Frei Caneca, foram enforcados e outros fuzilados. Já a rebelião separatista na província de Cisplatina, no início de 1825, e a tentativa posterior das Províncias Unidas do Rio de la Prata, que mais tarde iriam se tornar a Argentina, de anexarem, levaram o Império à Guerra da Cisplatina, uma longa, inglória e finalmente inútil guerra no Sul. Em março de 1826, Dom João VI morreu e Dom Pedro I herdou a coroa portuguesa, tendo brevemente se tornado o rei de Dom Pedro IV de Portugal, antes de abdicar em favor de sua filha mais velha, que se tornou a rainha Dona Maria II. A situação piorou em 1828, quando a Guerra no Sul terminou com a perda da Cisplatina pelo Brasil, que viria a se tornar a República Independente do Uruguai. No mesmo ano, em Lisboa, o trono de Maria II foi usurpado pelo príncipe Miguel, o irmão mais novo de Dom Pedro I. Outras dificuldades surgiram quando o Parlamento do Império, a Assembleia Geral, foi inaugurada em 1826. Dom Pedro I, juntamente com uma porcentagem significativa da legislatura, defendeu um sistema judiciário independente, um legislativo eleito pelo povo e um governo seria liderado pelo imperador, que deteria amplos poderes executivos e prerrogativas. Outros no parlamento defenderam uma estrutura semelhante, apenas com um papel menos influente para o monarca e com o poder legislativo sendo dominante da política e na governança. A luta sobre se o governo seria dominado pelo imperador ou pelo parlamento foi travada em debates entre 1826 e 1831, no estabelecimento da estrutura governamental e política do Império. Ao não conseguir lidar com problemas tanto no Brasil quanto em Portugal, simultaneamente, o imperador abdicou em nome de seu filho, Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, a coroa brasileira, e imediatamente embarcou para a Europa para restaurar sua filha ao seu trono. Após a saída precipitada de Dom Pedro I, o Brasil ficou com um menino de 5 anos de idade como seu chefe de Estado. Sem precedentes, a seguir, o Império foi confrontado com a perspectiva de um período de mais de 12 anos sem um executivo forte, visto que, nos termos da Constituição de 1824, Dom Pedro II não iria atingir a maioridade e começar a exercer a autoridade como imperador até o dia 2 de dezembro de 1843. A regência foi eleita para governar o país neste período. A regência tinha apenas alguns dos poderes exercidos pelo imperador e era completamente subordinada à Assembleia Geral, que não podia preencher o vácuo deixado no cargo mais alto do governo brasileiro. Paralisada, a regência mostrou-se incapaz de resolver disputas e rivalidades entre facções políticas nacionais e locais. Acreditando que a concessão de maior autonomia aos governos provinciais e locais iriam sufocar as crescentes revoltas, a Assembleia Geral aprovou uma emenda constitucional em 1834, o chamado Ato Adicional de 34. Em vez de acabar com o caos, esses novos poderes somente alimentaram ambições e rivalidades regionais. A violência então explodiu em todo o país. Partidos locais concorriam com uma renovada ferocidade para dominar os governos provinciais e municipais, visto que qualquer partido que dominasse as províncias também ganharia o controle sobre o sistema eleitoral e político de todo o Império. Esses partidos, que perderam as eleições, se rebelaram e tentaram assumir o poder pela força, o que resultou em várias rebeliões. Os políticos que já haviam subido ao poder durante a década de 1830 haviam até então se familiarizado com as dificuldades e as armadilhas do poder. Segundo o historiador Roderick John Barmans, por volta de 1840, eles haviam perdido toda a fé na sua capacidade de governar o país por conta própria. Eles aceitaram Dom Pedro II como uma figura de autoridade, cuja presença era indispensável para a sobrevivência do país. Alguns desses políticos que formariam o Partido Conservador em 1840 acreditavam que uma figura neutra era necessária, que poderia estar acima das facções políticas e de interesses mesquinhos para enfrentar o descontentamento e disputas moderadas. Eles imaginaram um imperador que seria mais dependente do legislador do que o monarca constitucional imaginado por Dom Pedro I, mas com mais poderes do que tinha sido defendido no início da regência por seus rivais, que mais tarde formariam o Partido Liberal. Os liberais, no entanto, conseguiram passar uma iniciativa para antecipar a maioridade de Dom Pedro II de 18 para 14 anos. O imperador foi declarado apto para governar em julho de 1840, iniciando assim o segundo reinado. Com a subida ao poder de Dom Pedro II, com o título completo sendo Sua Majestade Imperial, Dom Pedro II,
pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Anos depois, Dom Pedro II viria o Brasil a gozar de estabilidade interna e prosperidade econômica. A infraestrutura do país foi sendo desenvolvida, com progresso na construção de estradas de ferro, do telégrafo elétrico e de linhas de navio a vapor, que uniam o Brasil em uma entidade nacional coesa. Esse período de calma chegou ao fim quando o cônsul britânico no Rio de Janeiro quase provocou uma guerra entre o Reino Unido e o Brasil. Ele enviou um ultimato contendo exigências abusivas decorrentes de 2 incidentes menores no final de 1861 e no início de 1862. Resumindo, o governo brasileiro recusou-se a ceder e o cônsul emitiu ordens para navios de guerra britânicos capturar navios mercantes brasileiros como indenização. O Brasil se preparou para um conflito iminente e as defesas costeiras receberam permissão para atirar contra qualquer navio de guerra britânico que tentasse capturar navios mercantes brasileiros. O governo brasileiro, em seguida, cortou relações diplomáticas com o Reino Unido em 1863. Com a guerra com o Império Britânico se aproximava, o Brasil teve que voltar sua atenção para suas fronteiras do sul. Outra guerra civil começou no Uruguai e colocou seus partidos políticos um contra os outros. O conflito interno levou ao assassinato de brasileiros e o saque de suas propriedades uruguaias. O gabinete progressista do Brasil decidiu intervir e despachou o exército, que invadiu o Uruguai em dezembro de 1864, começando a breve Guerra do Uruguai. O ditador do vizinho paraguaio, Francisco Solano Lopes, aproveitou-se da situação do Uruguai no final de 1864 para tentar estabelecer o seu país como uma potência regional. Em novembro daquele ano, ele ordenou que o navio a vapor civil brasileiro fosse apreendido, desencadeando a Guerra do Paraguai e em seguida invadiu o Brasil. O que parecia no início ser uma breve e simples intervenção militar levou a uma guerra em grande escala no sudeste da América do Sul. No entanto, a possibilidade de um conflito em 2 frentes, com a Grã-Bretanha e com o Paraguai, desapareceu em setembro de 1865, quando o governo britânico enviou um emissário que pedia desculpas publicamente pela crise entre os impérios. A invasão paraguaia em 1864 levou a um conflito muito maior. Mais de 50 mil soldados brasileiros morreram e os custos da guerra foram 11 vezes superiores ao orçamento anual do governo imperial. No entanto, o país era tão próspero que o governo foi capaz de superar a dívida da guerra em apenas 10 anos. O conflito também foi um estímulo para a produção nacional e o crescimento econômico. A vitória diplomática sobre o Império Britânico e a vitória militar sobre o Uruguai em 1865, seguida da conclusão bem-sucedida da guerra com o Paraguai em 1870, marcou o início da Era de Ouro do Império do Brasil. A economia brasileira cresceu rapidamente, outros projetos de modernização de estradas de ferro e transporte foram iniciados, a imigração floresceu. O Império ficou conhecido internacionalmente como uma nação moderna e progressista, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Era uma economia politicamente estável, com um bom potencial de investimento. O país gozava de considerável prestígio internacional durante os últimos anos do Império e tornou-se uma potência emergente no cenário internacional. Enquanto Dom Pedro II recebia tratamento médico na Europa, o parlamento aprovou e a princesa Isabel assinou, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que aboliu completamente a escravidão no Brasil. Previsões de perturbações econômicas e trabalhos causados pela abolição da escravatura provaram-se infundadas. No entanto, o fim da escravidão foi um golpe final para qualquer crença restante na neutralidade da coroa, e isso resultou em uma mudança explícita do apoio ao republicanismo pelos ultraconservadores, que eram apoiados por ricos e poderosos fazendeiros de café, que tinham um grande poder político, econômico e social no país. Para evitar uma reação republicana, o governo explorou o crédito prontamente disponível para o Brasil, resultando de sua prosperidade para alimentar ainda mais o desenvolvimento. O governo estendeu enormes empréstimos a taxas de juros favoráveis aos fazendeiros, títulos generosamente concedidos em honras menores de favores, como figuras políticas influentes que se tornariam descontentes. O governo também diretamente começou a resolver o problema dos militares recalcitrantes pela revitalização da moribunda Guarda Nacional, até então uma entidade que existiu na maior parte apenas no papel. As medidas tomadas pelo governo alarmaram os republicanos civis e os positivistas nas Forças Armadas. Os republicanos perceberam que eles minariam o apoio para seus próprios objetivos e foram encorajados a outra ação. A reorganização da Guarda Nacional foi iniciada pelo gabinete em agosto de 1889 e a criação de uma força militar rival fez com que os dissidentes entre oficiais considerassem medianos e despreparados. Para ambos os grupos, os republicanos e os militares, tornou-se um caso de agora ou nunca. Apesar de não haver o desejo entre a maioria dos brasileiros de mudar a forma de governo do país,
os republicanos começaram a pressionar os oficiais do exército para derrubarem a monarquia.